Te agarrartes tes sosmeni diapistios, que tutu queximum, theododorum, o que sergam nemtis carriste. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom do Criador, não vem das obras para que ninguém se glorie. Um texto simples, áureo, complexo, ao mesmo tempo, e muito bom, né? De se entender muitas coisas. O que diz aqui no português? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pronto. Tegar harite, porque pela graça. O que é harite? Harite. Substantivo feminino. Esse sosmene, o que é isso? Vem da raiz sotíria, salvação, outros substantivo feminino. Diapistios, pela fé ou por meio da fé. Pisteos, grave bem essa palavra. Pisteos, fé. Fé. Que tutu. Um que tutó. O que é tutó? Pronome demonstrativo neutro. Isto não vem de vós. E o tuto é o quê? É um pronome demonstrativo neutro. E como ele é um pronome demonstrativo neutro, ele não pode se referir apenas à graça, ou apenas à salvação, ou apenas à fé, e sim a todo o conjunto da frase que vem antes, do isto. Qualquer hermeneuta básico entende isso. Até no português. Isto o quê? Tudo que vem antes. Então o que vem antes? No português. A graça, a salvação e a fé. Isto não vem de vós. Você quer dizer que a fé vem de você? Espera um pouquinho. Aí você está contradizendo toda a Bíblia. Toda. Todinha. Sabe por quê? Texto correlato. Gálatas 5. O que diz Gálatas 5? As obras da carne e o fruto do Espírito. Obras da carne, inclusive, é o que ele pratica: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Você não vai herdar o reino dos céus. E o que é o fruto do Espírito? Guardou bem a palavra pisteos? Guardou bem? Fé, pisteos, em Efésios 2:8. Mas o fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? O que o Espírito produz no salvo. No salvo. É amor, agape do grego, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Sabe qual que é a palavra fidelidade aqui no grego? Pistis. Sabe o que é pistis? Fé. Derivaçãozinha? Pisteos. Também fé. Pistis, pisteos. Então é o Espírito que produz fé no salvo. A fé não vem de você. O fruto do Espírito, então, aqui, ó, é a fé. Está traduzido aqui como fidelidade. Por quê? Porque fé também é fidelidade. Fé é uma palavra grega. Pistis, pisteos, que também vem de pisteuo. E ela significa depositar toda a confiança em ou em algo. Isso é fé. Então, quando você deposita toda a sua confiança em alguém ou em algo, você está o quê? Exercendo a sua fé, que também é fidelidade, que é do grego pistis. Compreendeu? Agora a pergunta é, isso vem de você? Você livremente escolhe crer? Não. O fruto do Espírito é tudo isso aqui que está aqui, ó, é o Espírito que produz no salvo. Somente o salvo, convertido e regenerado é capaz de ter isso aqui. O ímpio não tem agape, amor. O ímpio não tem a verdadeira alegria porque é no Messias. O ímpio não tem paz, ele vive em inimizade, tanto contra os ímpios quanto com o Criador. Não tem longanimidade, ou seja, o ímpio não tem a paciência. Benignidade, não, o ímpio não é bom. Não tem bondade, não tem fidelidade. Verso 23, mansidão, domínio próprio. Isso aqui é coisa somente de salvo regenerado. Compreendeu por que a fé é um fruto do Espírito? Ou seja, fruto é o que? É o que o Espírito produz no salvo. Fidelidade, ou seja, do original pistis. Pistis, fé. É o Espírito que produz no salvo. Portanto, não vem de você. Além disso, temos outro texto. Está em Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é de quem? De todos? Todos podem crer? A fé que é dos eleitos. A fé que é dos eleitos. Pequena derivação assim. Pistin. Eclecton. A fé que é dos eleitos de Deus. Ah, então a fé é de todo mundo?
Não. Todo mundo pode crer? Não. A fé é dos eleitos. Originalzinho aqui. Pistin eklekton. A fé que é dos eleitos de Deus. O que é eleitos? O que é eklekton? Escolhidos. Escolhidos por quem? Pelo Pai. Pelo Criador, está aqui. São eleitos de Deus, ou seja, escolhidos de Deus. O Pai escolheu. E esses que ele escolheu, ele faz brotar a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Sim. Romanos 10, 14 a 17, o contexto, né? Sim, exatamente. Agora, por que você prega para uma multidão de pessoas e só meia dúzia crê? Por que os outros não creem? Porque não quer? Não, porque não são eleitos. Porque a eleição vem antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. Ora, se a eleição vem antes da fundação do mundo, é óbvio que os eleitos já estão escolhidos antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, para sermos e não por serem. Então você não é eleito por você escolher crer. Você é eleito para ser santo e irrepreensível. Olha o que claramente o texto diz. E nos predestinou para ele. A palavra predestinou, do original proorisso, vem de destinar antes. Antes de você vir à terra, você já estava destinado, meu irmão. Destino. Predestino. Quando você vai fazer um voo, você vai pegar um voo, uma passagem, é perguntado, qual é o seu destino? É para onde você vai. Aqui já está destinado antes. E segundo o que a tua vontade, o teu escolher crer? Não, predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio do Messias, segundo o beneplácito de sua vontade, não nossa. É a vontade do Pai que faz alguém ser eleito e salvo, e não você. O evangelho é pregado a todos, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E agora? E agora? Simples, cara. Muitos são chamados, pregação geral, só os escolhidos vão crer. Cumprindo assim o que está em Atos 13, 48, a glória da salvação é do Pai, porque eu sou o Senhor, esse é meu nome, é minha glória. Não dividirei com outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. O Criador não divide a glória dele com o ser humano na salvação. A glória da salvação é totalmente do Criador, amigo. Ele que resolveu amar, ele que resolveu escolher, ele que resolveu justificar, glorificar e salvar. Não foi você. Simples assim. A glória dele não é dividida com ninguém. Porque eu sou Yahuwah, eu sou o Senhor e esse é o meu nome. A minha glória não dividirei com o outro e nem o meu louvor às imagens de escultura. Atos 13, 48. E o que acontece aqui, ó? Depois que ouviram a pregação, ó, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram, sim, pela fé, e creram. Por que creram? Creram todos os que haviam sido, olha o passado aqui, já haviam sido, por isso creram. Haviam sido destinados para a vida eterna, corroborando com todos os textos que eu já mencionei aqui, Efésios 1, 4 e 5, Tito 1, a fé que é dos eleitos e outros textos. Isso é graça. O contrário disso, você querer defender livre-arbítrio e dizer que você que escolhe crer, isso é humanismo secular. Isso é religião dos méritos. Tem nada a ver com graça. Do contrário, a graça já não é graça. Se você diz que é por obras, pelo que você faz, a graça já não é graça. Você anula a graça. Graça, favor imerecido. Rares. Volta para Efésios 2. Por que é graça? Por que a fé é um dom? Porque você está morto e nele tem pecado. Simples assim. O seu estado atual como ser humano é esse aqui, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Está falando aqui da igreja, óbvio. É predestinação, ponto final. Ele escolhe uns e não escolhe outros. Se ele escolhe todos, então todos têm que ser salvos. Se ele dá chance para todos, então pera um pouquinho. Porque o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. Será que... A pergunta é, o anticristo pode se salvar? Não. Por quê? Porque ele não quer? Profecia. O filho da perdição. Está lá em 2 Tessalonicenses 2. E vai à perdição.
Muito simples. Já está predestinado, amigo. A condição humana é essa aqui, ó. Você está morto em delito, em pecado. Antes da conversão, antes da regeneração. Aqui está você, ó. Antes da sua conversão, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Você obedecia o mundo, você obedecia Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você vivia em desobediência, em anomia, sem lei, como se não tivesse lei para obedecer. Entre os quais também todos nós, do grego pantos, nós andamos outrora, passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso é todo mundo antes da conversão. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso é depravação total. Você, amigo, é incapaz de se aproximar do Messias para ser salvo. Por isso que em João 6,44, simplesmente ele fala isso aqui de uma forma extremamente clara. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último. Que negócio é esse de livre-arbítrio? Que negócio é esse que você pode crer do nada? Ninguém pode. Todo mundo que nega a predestinação está negando as palavras do Messias. Ninguém pode vir a mim. Messias tá... E aqui é uma incapacidade espiritual. Não está falando de vinda física. Um monte de gente aqui nesse capítulo 6 de João estava em volta do Messias nesse momento. Ele estava exortando um monte de gente lá. Quando ele fala ninguém pode vir a mim, é incapacidade espiritual. Você está morto em delito, em pecado. Por quê? Romanos 3, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque o Criador. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por isso ele tem que regenerar primeiro para depois você crer. Você crê porque você foi vivificado. Efésios 2, por isso que nós lemos antes aqui Efésios 2, essa parte, e vamos continuar. Mas, você está morto nele de pecado, Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, o que é misericórdia? Poupar você do sofrimento, não te condenar. É por causa do teu livre-arbítrio? É por causa da tua vontade de crer? Não. É porque Deus, sendo rico em misericórdia, olha a causa aqui, ó. A razão de você ser vivificado, porque Ele usa de misericórdia para com você, em primeiro lugar. Segundo, por causa do seu grande amor com que nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro vem a ação dele, monergista. Depois você só responde porque Ele primeiro te vivifica. Por isso que o texto diz, e estando nós mortos em nossos delitos. O que é isso? Não é morto físico. É espiritual. Um morto espiritual não pode crer. Um morto não pode se arrepender. Um morto não pode nada. Um morto espiritual não pode absolutamente nada. Ele não consegue ver, não consegue crer, não consegue escutar o evangelho. Ele é um ímpio até então, antes da conversão. Por isso que o texto está falando, olha como é que está a conjugação do verbo, que estando é continuamente, contínuo, estando nós mortos em nossos delitos, pecados, Ele nos deu vida juntamente com o Messias. Por isso que, pela graça, sois salvos. Isso é graça. Favor imerecido, rares. Por isso é um favor imerecido. Ele te perdoa e te salva sem você merecer. Ele não te perdoa e te salva porque você creu. Você crê porque Ele te vivifica primeiro e então você é perdoado e salvo. Regenerado. Ele te vivifica, você crê. Aí que você é transportado para o reino do Filho do seu amor. A regeneração precede a fé. Tem que entender isso. Você não crê primeiro para depois ser regenerado. Você é regenerado e imediatamente você crê. Você não crê primeiro porque você está morto em delito e pecado. Então é impossível você ser regenerado. Agora calma. Tem mais.
E juntamente com ele nos resgatou e nos fez assentar nos lugares celestiais no Messias, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, olha a redundância aqui, em bondade para conosco. Bondade, meu, é uma bondade que o Pai faz em salvar. Se ele te salva porque você creu, porque você escolheu crer por livre e espontânea vontade, não é bondade, é mérito. Compreendeu? E evangelho não é meritocracia, evangelho é graça. As pessoas não entenderam o que é graça ainda. E mais, olha só como a falácia do livre-arbítrio cai por terra aqui, ó. João 3. João 3. Nicodemos e o Messias. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com o Messias e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? A isto o Messias respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você compreende isso? Ora, se você não pode ver o reino, ou seja, o que é ver o reino? É você entrar para o reino, é você ser regenerado, é você ser um convertido. Quando você se converte, quando você é convertido pelo Espírito, ele te convence do pecado, justiça e juízo, você nasce de novo uma nova criatura, você passa a ver o reino do Pai. Simples assim. Então, se ninguém pode ver o reino sem nascer de novo primeiro, como que você tem que crer primeiro para depois ser salvo? Você é regenerado primeiro e então você crê imediatamente. Aí você é salvo. Logo, não tem essa balela de que ele dá chance para todos, não existe isso. Do contrário, o anticristo poderia ser salvo, ele não é. Do contrário, o falso profeta poderia ser salvo, ele não vai. Do contrário, Judas poderia ser salvo, não foi. O próprio Messias falou: um de vós é o filho do diabo. Todos, amigo, não é todos sem exceção. Do contrário, todos vão ser marcados com a marca da besta. Está lá em Apocalipse 13. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, sejam marcados com uma certa marca na mão. Todos. A pergunta é: você vai ser marcado com a marca da besta? Então todos não é todos. Quando fala lá em Timóteo: Deus quer que todos sejam salvos, deseja que todos sejam salvos. Contexto. Está falando de classe de pessoas, reis e governantes. Ou seja, pessoas eleitas dessas classes. Do contrário, se ele quer salvar todos, mas não salva todos, a sua vontade não está sendo cumprida. Ele seria um Deus frustrado. Entendam isso. Não é possível. Que deusinho é esse que vocês creem? Um deusinho que salva você e se você pecar amanhã, você vai para o lago de fogo e você perde a salvação. Que está implorando sempre para você ali. Sério? Meu... Então, o Messias falou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então você primeiro tem que ser regenerado para poder ser salvo. Como é que faz isso? Misericórdia e graça do Criador. Mas tudo parte da onde, amigo? Amor do Pai, soberania do Pai e predestinação. É daí que parte tudo isso. Isso está em Romanos 8, 29 e 30. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como é que você pode agradar a Deus se você está na carne? Impossível. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, enquanto você é ímpio, você não tem como crer. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E de antemão conheceu aqui, eu já expliquei para vocês tudo aqui no grego. É o proegno. Não é prever o futuro para ver o que vai acontecer. É amor íntimo, de relacionamento, conforme está, de conhecer a pessoa, amar a pessoa, conforme está lá em Mateus 7, o contrário. Nunca vos conheci, nunca vos egno. O Messias vai falar em Mateus 7 lá para os falsos profetas, falsos mestres. Em verdade, eu digo que eu nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Lá está, nunca vos egno, nunca vos conheci. Então,
Ué, mas o Messias não sabe o que vai acontecer? Sabe. Então não é de fatos futuros. Não é previsão de fatos futuros. Proegnon é conhecer de fato a pessoa por amar a pessoa previamente. E por isso que ele emenda junto aqui a predestinação. Os que de antemão conheceu também os predestinou. Predestinou. Tudo parte daqui, meu irmão. Isso aqui é antes da fundação do mundo. Esqueça fatos de agora. A eleição é antes da fundação do mundo. Como é que você vai crer para ser um eleito se a eleição é antes da regeneração? Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, esses também glorificou. Uma cadeia inquebrável, uma ordem inquebrável de fatores. É impossível, então, perder a salvação, porque os predestinados serão glorificados. Pergunta, há alguma chance, biblicamente, de um predestinado perder a salvação? Se aqui diz que os predestinados serão glorificados? Isso aqui é Bíblia. João 1. João 1,11, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então você tem que crer para ser regenerado. Espera um pouquinho, e o versículo 13? Os quais não nasceram do sangue, não veio de você a vontade de crer, nem da vontade da carne não veio de você a vontade de crer, nem da vontade do homem não veio de você a vontade de crer, mas de Deus, do Criador, do Pai, do Altíssimo. Então sim, tem que crer, mas quem é que vai crer? Se está todo mundo morto e nele tem pecado, se todos pecaram e não há quem busque o Criador, Romanos 3. Graça, misericórdia, soberania divina, dada específica para os predestinados. Ninguém merece a salvação. Todos nós merecemos a condenação. Todos pecaram. O salário do pecado é morte, Romanos 6:23. E Hebreus 2:2 afirma e ratifica que toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Todos nós desobedecemos. Por isso a salvação é por graça. Por isso a salvação não é por méritos próprios. Por isso não tem como você escolher crer para ser salvo. Se você crê, glória ao Pai por isso, foi Ele que fez você crer. Você tem que entender isso em primeiro lugar, amigo. Do contrário, você vai continuar crendo em religião dos méritos e não no Evangelho da Graça. Você que tem que crer. Filipenses 2:12-13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Presta atenção. Presta atenção. Muitas pessoas leem isso aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E pensa, tá vendo? É o ser humano que tem que buscar a salvação, que tem que alcançar a salvação. Não. Desenvolvei. A salvação já foi dada ao eleito. Então você tem que desenvolver isso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele vai explicar agora aqui no versículo 13. Porque é o Criador, é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Acabou. Ponto final. Livre-arbítrio? Esquece. Você escolhe crer? Esquece. Você escolhe se arrepender? Esquece. Tudo isso quem efetua é o Criador na igreja. Que a igreja é composta de quê? Pessoas. Igreja, eclesia, conjunto de pessoas salvas. Ou seja, sim, o Criador não escolheu uns e escolheu o seu povo, a igreja. E essa igreja é o quê? Seu povo é o quê? Conjunto de pessoas. Então, obviamente, ele escolheu pessoas, algumas e outras não. Isso está na Bíblia inteira. Quem é que o Criador escolheu no Antigo Testamento? Só o povo de Israel. E alguns ainda. E ele ainda fala, nem todo o de Israel é verdadeiramente israelita. Como é que é? Ele quer salvar todos. Espera um pouquinho. Timóteo, né?
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Em favor de... qual todos são esses? Reis e todos os que acham investido de autoridade. Meu amigo, você não isola um termo da Bíblia, você tem que contextualizar. Quais todos os homens são esses aqui, do grego pantos? Pantos antropos? Como é que é? Em favor dos reis. Classe, está falando. E de todos que autoridade. Classes. Reis e autoridade são classes. Não é todos sem exceção. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Pronto. Como é que é? Ele quer então que todos os homens sejam salvos? Todos sem exceção aqui? Ou todos do versículo anterior que fala reis e autoridades? Ou seja, todos os eleitos daquela duas classes de pessoas que está ali. Porque se ele quer que todos os homens sejam salvos e nem todos serão salvos, a vontade dele não está sendo cumprida. Logo, se a vontade do Criador soberano não está sendo cumprida, ele não é Deus. Deus não é Deus. Ele não é soberano. A vontade dele prevalece sobre tudo e todos. Imagina. Eu quero salvar você. Mas infelizmente você não quer. Então eu sou obrigado a deixar você ir para o lago de fogo. Ele quer salvar todos. Então, pera um pouquinho. Agora vamos voltar lá para a antiga aliança. Por que o Criador tratou Faraó de um jeito e Moisés do outro? Por que o Criador não quis salvar Faraó? Se ele quer salvar todos. Por que o Criador não quis salvar povos, tribos antigas, filisteus, jebuseus, moabitas, amonitas, todas as outras tribos e povos da antiga aliança? Não quis salvar ninguém, somente o seu povo. E ele ainda diz o porquê. Porque és o menor de todos os povos. Por isso eu te amei e com benignidade te atraí. Isso é eleição. Simples assim. Em Romanos 11 vai tratar sobre isso. Um pouco. Inclusive eu já tenho uma explicação inteira de Romanos 11 no meu canal. Pergunto, pois, terá o Criador porventura rejeitado o seu povo? Por que ele fala seu povo? Por que ele não fala todos os povos? Meu irmão, o Criador escolheu um povo para ser salvo. O Criador escolheu pessoas para ser salvas. Você não é o centro do mundo, amigo. É o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz o que quer com sua criação. A criação, inclusive, foi feita para manifestar os atributos dele. Está aqui. Ele está falando de quem aqui? Israelitas. Não. O Criador não rejeitou o seu povo. A quem de antemão conheceu. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Pensei que aqui era segundo o livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio. Inclusive a palavra livre-arbítrio nem está na Bíblia. Agora, eleição da graça, predestinação, está em tudo. O que o Messias fala aqui? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eleitos é quem? Escolhidos. Eleitos, escolhidos. Do grego, eclectos. Eclectos. Foram escolhidos pelo Pai. E ele enviará os seus anjos com grande... Isso aqui, dia final. Volta do Messias. Com grande clangor de trombeta. Os quais reunirão seus escolhidos. Escolhidos por quem? Pela tua avó? Você se escolheu? Não. Foram escolhidos pelo Pai. Arrebatamento da igreja. Final da tribulação. Vocês negam a sã doutrina que o próprio Messias ensinou. Foi o Messias que falou isso. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Eleição, amiguinho. Eleição da graça. Que livre-arbítrio aqui? Tudo começa pela eleição. E a eleição da graça, olha como é redundante. Graça, favor e merecidos, rares. Eleição. Eclectos. E se é pela graça, o que? A salvação já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Primeiro, amigo, vem a eleição.
da graça e é pela graça, é um favor imerecido, você é salvo, mesmo você não merecendo. Então você não exerce a fé para crer, para merecer a salvação. Do contrário, a graça já não é graça. Você crê pela fé, sim, porque a eleição te alcançou. É isso que ele vai dizer aqui agora. Está aqui. Versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca? A salvação? Não conseguiu, você não consegue alcançar a salvação. Então como é que faz? Como é que funciona? Como é que alguém é salvo? Mas a eleição o alcançou. Isso é graça. É difícil aceitar isso? Ele, amigo, é soberano. Ele tem livre-arbítrio, você não tem. O teu arbítrio é escolher o mundo. Ele tende ao pecado, ele tende a não crer. Você só crê se ele quiser. E ainda vai além. Os demais foram endurecidos. Ele quer salvar todos? O Criador quer salvar todos. Ele dá chance para todos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Se você acredita em livre-arbítrio e não crê em predestinação. É difícil aceitar a realidade. Essa é a realidade, meu. E eu nem abri aqui Romanos 9. Nem preciso. Romanos 9 acaba com tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Porque os meus caminhos, diz ele, não são os vossos caminhos. E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como vós outrora também fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Meu irmão, tá vendo como tudo é concedido? É concedido, cara. Misericórdia, dons, fé. E Tiago que vai dizer que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das Luzes. A fé vem do Pai das Luzes, não vem? Como é que não é dom, cara? Já dizia uma frase: se um homem, por qualquer ínfima parte que seja, quer atribuir ao seu livre-arbítrio a sua salvação, a vontade de crer, está querendo mérito na salvação e não conhece nada do Evangelho da Graça e nem do Messias. Você quer mérito na salvação. Porque o Criador a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse todos aqui é o quê? É todos sem exceção? Óbvio que não. Tá vendo? Senão todos serão salvos. Se o Criador está exercendo misericórdia para com todos, então todos vão ser salvos, cara. Olha o contexto. E dele fala, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento do Criador, do Pai. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Olha essa passagem aqui, como faz cair por terra toda a pataquada de que você precisa primeiro exercer a sua fé, como se a fé estivesse em você, para você poder crer, então ser salvo. Não. Calma aí. Olha aqui. Eu vou até colocar em outras traduções. Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Ou seja, quem primeiro creu para que depois fosse recompensado com a salvação? Creu por conta própria. Você tem que crer sim, você tem que se arrepender sim. Só que, como eu falei no início, isso só acontece depois da tua regeneração. Primeiro é Ele quem te dá a vida, então você crê. É um dom, amiguinho. É um presente, do inglês gift. Olha outra tradução viva. E quem jamais poderia oferecer ao Senhor o bastante para persuadi-lo a agir? Você poderia oferecer a tua fé para crer para depois Ele te salvar? NVI. Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Primeiro você exerceu a sua fé para Ele te recompensar com a salvação? Não.
Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, você não fez nada para ele te recompensar. Por isso é misericórdia, por isso é graça, por isso é amor, por isso é justificação, por isso é propiciação, por isso o Messias amou a igreja, por isso salvação, amigo, é de graça. Isso é graça. As pessoas não entenderam o que é evangelho. Voltando para JFA. Tem uma outra versão, acho que é a Almeida Corrigida, que fala assim: quem primeiro deu a ele, para que depois ele possa lhe retribuir. Você primeiro manifestou a sua fé aqui na terra, para que depois ele te recompense com a salvação? Por mérito da sua fé? Não. A fé é um dom, amigo, dado aos eleitos. Não vem de vós, é dom do Criador, não vem das obras para que ninguém se glorie. O pronome tuto, isto em Efésios 2, 8, 9 se refere a todo o conjunto daquela frase, e não só a salvação, ou a graça, ou só a fé. Porque são 3 substantivos femininos que estão ali. Então isto, como sendo neutro, refere-se a tudo. Porque dele, e por meio dele, e para ele, não para você, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é por ele, tudo é para ele. Ele não é obrigado a recompensar ninguém, ele não é obrigado a salvar ninguém, ele não é obrigado a perdoar ninguém. Ele fez isso por amor, enviando seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 está direcionado ao que crê e não a todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo, e mundo aqui do grego cosmos, cosmon, não é todo mundo sem exceção. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ué, o Criador deu seu Filho aos ímpios? Ao anticristo? Ao falso profeta? Não. Filho aqui, ó, unigênito, está falando da justificação. Ele fez justificação por quem? Só pela igreja. Ele amou a igreja. Efésios 5. Morreu pela igreja, só a igreja vai ser salva, amigo. Os ímpios não serão salvos porque o Messias não morreu por eles. Simples assim. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto. Aí o que toma leitinho espiritual, sopinha espiritual, vai ver, então o Messias morreu por todo mundo, e aí você tem que crer para validar. Sério? Não, cara. Não. Primeiro, mundo aqui, cosmon, é o que crê. Porque só o que crê vai ser salvo. O amor do Pai é direcional. Segundo, amou aqui, a palavra grega é o quê? Essa aqui, ó. Egapesen. Vem de agape, amor sacrificial. Se é amor sacrificial, não é geral, é direcionado, porque o Messias se sacrificou apenas pela igreja. O Messias falou isso em João 17, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas apenas pelos que tu me deste, porque são teus. Então nem o Messias rogou pelo mundo inteiro. Então não distorçam a Bíblia baseado em um versículo isolado. Não se faz isso. Então o que nele crê é quem? Como é que você vai crer, cara? Se você está morto. Se a ação da salvação é monergista, não é sinergista. Isso é graça. É Ele, que manifesta os atributos dele na terra, não é você. Não é você. Então você tem que agradecer pela graça concedida. E não se vangloriar. Porque nada vem de você, amigo. Nada vem de nós. Vem do Pai. O Messias falou em João 14:6. Eu, o Messias, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Escolhidos desde antes da fundação do mundo. É difícil entender isso? Não, dá para entender. O difícil é aceitar. Porque a tua rebeldia do coração impede que você aceite isso. Meu amigo, se dobre de joelho. Isso é graça. Se dobre de joelho e agradeça.